Queridos, bom dia. Vamos lá. Vou começar. Deu um bug aqui também no Meet aqui que apareceu eu 2 vezes aqui. Estranho. Vamos lá. Pessoal, vamos começar a falar de equilíbrio químico, né? Só para a gente relembrar aqui o que é equilíbrio. O equilíbrio ele deriva do assunto que a gente viu, que é a cinética, né? Deriva do assunto que a gente viu, que é a cinética química. Então, cara, tudo está relacionado também à questão da velocidade de uma reação química. Só que no equilíbrio, a gente fala o quê? A gente vê que o sentido dos reagentes formando o produto, né? Vai ser a velocidade 1, que é a velocidade que a gente calculou o tempo inteiro, lá na cinética, vai acontecer exatamente no sentido contrário também, ou seja, quando o produto volta a formar reagente. Então, peraí, nesse caso, eu tenho duas situações. Eu tenho o reagente formando o produto, e em um determinado momento, o produto volta a formar reagente também. Tá? Então, eu tenho o sentido 2. O equilíbrio acontece quando a velocidade do sentido 1 é igual à velocidade do sentido 2. Tá? Nesse caso, o produto começa a reagir entre ele e começa a voltar a formar reagente, até que a reação ela se estabiliza. Tá? Aí eu não tenho mais variação de concentração, nem de produto e nem de reagente. Quando o equilíbrio é atingido, a concentração de produto e de reagente ela vai ser constante. Não estou dizendo que vai ser igual. Eu estou dizendo que em um determinado momento eu não tenho mais variação de concentração de nenhum reagente e de nenhum produto. A mesma velocidade que eu formo o produto volta a formar reagente. Tranquilo? Escuro, imagem. Tá, cadê minha cara? Não tô... Esqueci. Beleza. Eu também tem que ver minha cara, não. Galera, alguma dúvida nessa parte que eu falei até agora? De boa, né? Equilíbrio é um assunto que não é muito problemático para a gente, não. Tá? Tem a parte dos cálculos, que aí a gente vai ver a parte estequiométrica do negócio também. Tá? A gente vai falar disso. Mas vamos lá para o PowerPoint. Sara, eu tirei todas as suas dúvidas. Cadê você? Não lembro, acho que eu mandei mais duas, mas eu nem lembro se tu respondeu. Eu também não lembro, Sara. Eu lembro que você mandou, mas eu acho que eu vi e não estava podendo responder e eu esqueci. Ou seja, ignorada com sucesso. Mas eu vou olhar depois. Manda um oi para mim para eu ver as mensagens lá, porque entra muita coisa depois. Mas manda para eu poder olhar, para poder tirar as dúvidas, tá bom? Tá bom. Valeu, Sara. Desculpa se eu não respondi. É realmente esquecimento. Tá bom, depois eu mando. Beleza, valeu. Vamos lá. Galera, vamos falar aqui agora de equilíbrio. Todo mundo consegue ver minha tela de boa? Todo mundo está conseguindo ver, né? Sim, sim, sim. Já estou apresentando. Tá. Qualquer dúvida, fala comigo. Beleza, né? Vamos começar hoje. Provavelmente a gente vai conseguir completar só na sexta-feira. Aí a gente completa os assuntos e faz exercício disso, tá? Equilíbrio é um assunto muito importante, cai em todos os vestibulares. Então, cara, é assunto que a gente tem que saber, tá bom? Cara, quando é que a equação atinge o equilíbrio? Quando a velocidade do sentido 1 é igual à velocidade do sentido 2, tá? Olha lá. Algumas reações ocorrem em ambos os sentidos, ou seja, da mesma maneira que as moléculas reagentes se chocam para formar os produtos,
Estas, à medida que se formam, também podem se chocar e restabelecer as moléculas reagentes. Então, eu tenho reagente formando produto e produto voltando a formar reagente, é uma reação, nesse caso, reversível, tá? Como é que a gente vê isso, cara? A gente já viu isso em algum momento na nossa vida, sabe quando? Quando a gente falou de rendimento de reação. Cara, eu tô suando, acabei de tomar banho, eu tô suando, cara, a correria que foi agora. Mas vamos lá. O que acontece? Quando eu falo para vocês, o rendimento da reação lá no cálculo estequiométrico, o rendimento é de 80%. Pô, cara, um rendimento bom. Por quê? Quer dizer que eu tenho ali 80% dos reagentes formando produto. Significa que esse equilíbrio, ele tende para o sentido do produto, tá? Isso a gente vê por porcentagem, né? Então, esse equilíbrio tende ao sentido do produto. Agora, eu falei para vocês assim, não, a reação, ela tem aí o rendimento de 5%, cara, quase não forma produto. Reagente reage um pouquinho, forma produto, logo depois começa o equilíbrio para o sentido inverso. Então, cara, eu tenho 95%, né, que é para o sentido inverso. Ou seja, a minha maior porcentagem está no reagente. Então, esse equilíbrio tende a se deslocar para o sentido do reagente. O rendimento é isso, tá? Só que, assim, muita gente, inclusive professores de química, estudantes de química, eles não se ligam nisso. Que o rendimento, na verdade, de uma reação está diretamente relacionado ao equilíbrio, tá? Se eu tenho 90%, pô, cara, quer dizer que está deslocando muito para o sentido direto, então forma muito produto. Inara, eu tô para ver um negócio para sua irmã, estágio. Eu vi sua mensagem, eu também não me lembro se eu respondi, mas eu estou procurando alguma parada de estágio, pode deixar, tá bom? Eu estou correndo atrás aqui já. Eu não esqueci, não. Beleza. Ela tem. Posso tentar. Cara, agora que eu lembrei, eu posso tentar até com a minha esposa, na indústria farmacêutica, tá? Mas eu vou ver o passo a passo com ela e mando para você, tá? Cara, é multinacional, cara, e assim, ela fala inglês, depois a gente vê isso. Se ela falar inglês é melhor ainda, porque dá para. Ótimo, que bom, já ajuda muito, tá? E assim, falar inglês, cara, para essa área de ciências é primordial, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu falo rendimento, né, de uma reação, é isso. Eu estou falando diretamente do equilíbrio, tá? Se eu tenho maior tendência para o deslocamento para o produto ou para o reagente, tá? Quando eu falei para vocês assim, o enol ele é muito instável, né? Porque o enol, ele normalmente forma ou aldeído ou cetona, depende de onde tiver a hidroxila, né? O enol, por ser instável, é um equilíbrio também, tá? Só que eu tenho lá o enol virando aldeído ou virando cetona. Esse equilíbrio do enol, ele tem um percentual muito baixinho para o sentido dele. Normalmente ele está, caraca, eu tô horroroso. Normalmente ele está para o sentido ou do aldeído ou da cetona, que são moléculas muito mais estáveis. Quando o oxigênio rouba o elétron, afinal de contas o oxigênio ele é muito eletronegativo. Então ele está o tempo inteiro puxando tudo que tiver elétron ao redor dele, né? Como eu tenho o enol, né? Eu tenho carbono com a ligação π e com uma hidroxila, o oxigênio puxa essa ligação π para ele, fechando uma ligação dupla aqui e empurrando hidrogênio para o carbono vizinho. Aí ele fica muito mais estável, tá? Então eu tenho sempre um percentual muito maior para o sentido da molécula mais estável. É lógico, também é um equilíbrio, tá? Então, cara, a gente já falou muitas vezes de equilíbrio, só que assim, em momento nenhum, né, eu devo ter citado isso. A gente falou, né, falamos de situações de equilíbrio, mas não falei que era equilíbrio. Provavelmente não posso ter citado, mas, bom, o equilíbrio é isso, tá? Eu tenho reagente formando produto e produto voltando a formar reagente. Vamos lá.
O equilíbrio é atingido quando a velocidade do sentido 1 é igual à velocidade do sentido 2. Vamos para o próximo. Aí, ó. Em uma reação reversível, haverá um instante no qual a velocidade da reação direta, da esquerda para a direita, inversa da direita para a esquerda, elas vão se igualar. Nesse momento, o sistema atingirá o equilíbrio, tá? Ou seja, quando eu tenho a velocidade igualada, repara que aqui ó, a velocidade está igualada, é o tempo em que ocorreu, demorou, né, para passar para acontecer o equilíbrio. É nesse instante aqui em que ocorreu a igualdade das velocidades, do sentido 1 e do sentido 2, né, que você começou a ter o equilíbrio. Agora, repara um detalhe, início da reação, velocidade 1, isso vale também para concentração, tá? A velocidade 1, olha aqui, ó, ela vai diminuindo. No início, cara, eu só tenho reagente. Então, é colisão pra caramba. À medida que o tempo vai passando, essa velocidade ela vai diminuindo, tá? Enquanto no instante zero, a velocidade do produto voltando a formar reagente, a velocidade de 2, é zero, porque eu não tenho produto. À medida que o produto vai se formando, a quantidade de colisão ela fica maior, beleza? Então, eu começo a ter uma maior velocidade agora para o sentido 2. Quando é atingido o equilíbrio, a velocidade do sentido 1 se iguala à velocidade do sentido 2. Aqui está aparecendo velocidade, mas poderia tranquilamente ser concentração, tá? E nesses gráficos de concentração, eu posso ter mais reagente, mais produto, depende do gráfico que ele vai indicar para vocês. Galera, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá de boa por enquanto? Fala comigo. Tá tranquilo? Dá para seguir? Cadê? PowerPoint. O computador não funciona. Olha aí. Para que o equilíbrio possa ser atingido, é necessário, primeiro, o sistema fechado, beleza? Porque se eu tiver a substância gasosa, ela vai escapar. E a temperatura ela tem que ser constante, tá? Eu não posso aquecer ou resfriar, porque o equilíbrio é atingido em uma temperatura X, tá? Se eu estou variando essa temperatura, eu estou deslocando o equilíbrio para algum sentido, que aí é o princípio lá de Le Chatelier, que a gente vai ver para o final, tá? Então, ó, primeiro, o sistema tem que estar fechado, porque se eu tiver um componente gasoso, ele pode escapar. Outra coisa é temperatura constante. Lembra que eu tinha lá a velocidade, V igual a K? Então, aquela constante lá, ela dependia de um fator externo, temperatura. Era o único fator que poderia modificar a constante, tá? Beleza, então, ó, são duas condições. Característica do equilíbrio, ó, a concentração, ela não sofre variação. E, cara, agora olhando para o gráfico, eu já sei quem é produto e quem é reagente, independente de letra A, B, C ou D. Se está partindo do zero, é produto. Eu não tinha nada no instante inicial. Então, ó, quem está partindo do zero? C e D. E se você olhar o equilíbrio, se você olhar a equação em si, você vai perceber que a quantidade em mol de C é maior do que a quantidade em mol de D. Como é que eu sei isso? Porque aqui, ó, eu formei uma quantidade maior de C do que de D. Se caso, por exemplo, aqui é 0,4, aqui não pode ser 0,4, né? 0,1, 0,2, 0,2, 0,4, 0,6 e 0,8. Você consegue ver essas concentrações, né, através de uma proporção em mol. Se, por exemplo, se esse cara aqui for o dobro, supondo aqui 0,5 e aqui 10, né, 1, 0,5 e 1,0, então a proporção é de 2 para 1. Você consegue visualizar isso bem.
tá? Quando você olha a concentração aqui, se a concentração for dobrada, quer dizer que a proporção em mol é de 2 de C para 1 de D, tá? Assim também vai ser quanto ao reagente, tá? Bom, conseguiram visualizar isso tudo no gráfico? Reagente, eu tenho uma concentração maior dele no início, e com o passar do tempo, eu tenho a diminuição. Constante de equilíbrio, cara, olha aqui. A constante de equilíbrio, conforme a gente já viu, eu tenho A, Azão, B, Bzão, C, Czão, D e Dzão. Reagente, produto. Velocidade do sentido 1, V igual a K, K1, tá? Por quê? Reagente, reação. Nesse caso, no sentido 2, eu não posso dizer que é K e K, eu não posso cortar, não posso afirmar que a constante vai ser igual para o sentido 1 e para o sentido 2, tá? Podem ser, normalmente são valores diferentes. Beleza, então, ó, P igual a K, concentração de Azão, Azinho, Bzão e Bzinho, velocidade do sentido 1. Velocidade do sentido 2, V2 é igual a K, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Beleza. No equilíbrio, V1 igual a V2. Logo, K, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho é igual a K, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Tudo que tem X para um lado, tudo que não tem para o outro. K1 sobre K2 é igual Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, sobre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Tá aqui. Tudo que tem K para um lado, tudo que não tem para o outro. Beleza. Galera, quando eu divido uma constante por outra, eu passo a ter um novo valor constante. Nesse caso, eu tenho o Kc ou Kc, né? Esse Kc é a constante com relação às concentrações molares. Não esquece isso. Toda vez que você calcular o Kc, você está trabalhando em mol por litro de cada participante, tá? Um outro detalhe, sempre vai ser produto sobre reagente. Sempre vai ser produto sobre reagente. Qualquer constante de equilíbrio vai ser produto sobre reagente. Não interessa se é Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, não interessa. Toda constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Sempre. É assim que você vai calcular. Essa é a base para você enxergar isso, tá bom? Volta lá. Assim que o computador voltar, mas ele não volta, porque ele tem vontade própria. Beleza. Então, Kc vai ser produto sobre reagente. Lembrando que eu estou trabalhando com concentração molar. E se tiver coeficiente, ele vira expoente. Tá? Se tiver coeficiente, ele vira expoente. Olha essa situação aí. Hidrogênio e iodo virando ácido iodídrico. Produto sobre reagente. Está aqui, ó. Produto. Como eu tenho o coeficiente 2, o expoente é 2. H2 e I2. Produto sobre reagente. Beleza. Outra equação, e essa aqui aparece muito, tá? Olha aqui, ó. É o dióxido de nitrogênio virando tetróxido de dinitrogênio. Produto sobre reagente. N2O4 elevado a 1, porque o coeficiente é 1, sobre NO2. O expoente aqui é 2, porque o coeficiente é 2. Beleza? Isso vale para qualquer equação. Um detalhe. O estado sólido não participa dessa expressão. É claro que não, cara. Isso aqui não derivou da fórmula da velocidade?
E lembra que reagente sólido não influencia na velocidade? Então, cara, também não vai influenciar no equilíbrio, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. CO2 mais C produzindo 2 do monóxido de carbono. Olha a constante de equilíbrio. CO ao quadrado sobre CO2 elevado a 1, né? Porque o coeficiente é 1. O carbono não participa, beleza? Não participa. Mesma coisa aqui, ó. Ferro sólido, água produzindo o óxido duplo de ferro, beleza? Olha aqui, 3 e 4, lembra? Isso aqui é um óxido duplo, misto ou salino, não esquece isso. Isso aqui é a mistura de FeO com Fe2O3. Então, ó, óxido duplo de ferro mais hidrogênio, liberando gás hidrogênio. Cara, os sólidos não vão participar. Então, vai ser concentração de hidrogênio elevado à quarta sobre a concentração da água também elevado à quarta. Um detalhe. Qual é o detalhe? O detalhe é que você está vendo que a água entrou ali. Mas se eu tiver solução aquosa, a água não entra. Tá? Para equilíbrio, para calcular qualquer constante de equilíbrio, você vai entrar com líquido, gasoso e aquoso. Tá? Você entra com eles. Sólido não entra. Só que, se tiver uma solução aquosa, a água, cara, já está dentro da água. A água já influenciou tudo que tinha que influenciar. Então, ela não participa. Tá? Para constante de equilíbrio, se eu tiver uma solução aquosa, a água não vai entrar, só se ela fizer parte da reação, que foi aquele caso ali. Tá bom? Vamos lá. Eu ainda estou acelerado. Horrível, eu detesto ficar acelerado. Outro detalhe. O KC é adimensional, não possui unidade, mas você vai ver em algumas situações, você não precisa colocar, mas você vai ver algumas questões de vestibular, por exemplo, que quando você calcular aqui é mol por litro vezes mol por litro, que é o quadrado, sobre mol por litro. Você vai cortar mol por litro e mol por litro, e a unidade que vai aparecer lá é o valor mol por litro, tá? Porque vai ser a unidade que vai sobrar. Mas se você não colocar, não tem problema, eles não descontam ponto. Então, toda constante de equilíbrio, como é sempre concentração molar, né, ou pressão parcial, não importa, vai ser considerado adimensional. Você não precisa colocar unidade. Por exemplo, nesse caso, não vai ter unidade direto. Porque é mol por litro a quarta, mol por litro a quarta. Você vai cortar. Agora, olha isso aqui. Mol por litro sobre mol por litro vezes mol por litro. Então, vai ser, aqui, quando você cortar as unidades, vai ser 1 sobre mol por litro elevado a menos 1. Nesse caso aqui, não tem unidade, ó. Mol por litro vezes mol por litro sobre mol por litro vezes mol por litro. Vai cortar tudo. Nesse caso aqui, a constante realmente vai ser adimensional. Mas, se você tiver medo do cara descontar ponto, pode colocar, tá? Você vai trabalhar desse jeito aqui. Só que, lembrando que a constante Kc, né, ela vai ser, ou as constantes de equilíbrio Kc, Kp, Ki, elas serão adimensionais. Constante de equilíbrio não tem unidade. Beleza. Galera, alguma dúvida nisso que eu falei até agora? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Tá de boa? Posso continuar seguindo? Antes que eu me esqueça, qual vai ser o assunto da nossa oficina? Vocês têm algum assunto aí que vocês queiram que eu fale? A gente falou de soluções. Por mim pode ser cinético. Pode ser o quê? Ah, mas você vai fazer exercício de cinética na próxima aula? Não, próxima aula é equilíbrio. Você quer uma lista de cinética? É, pode ser. Pode ser. Pegar as questões da UERJ de cinética, todas elas eu vou botar lá para a gente ver. Beleza? Então vai ser cinética para a UERJ. Acho que vai ser legal, vai ser uma boa.
Pode ser? Só o Erge ou vareia, como diz um amigo meu? Por mim pode ser o R. Pode ser o Erge? Inara, fala comigo. Inara, Sara. Caio. Caio tem me abandonado às quintas-feiras à tarde. Pode ser o Erge ou dar uma variação? O Erge mesmo? Beleza. Vou separar aqui todas de UERJ de cinética. Vamos trabalhar. Beleza. Pessoal, constante de em função das pressões parciais. Beleza. É igualzinho. É igualzinho. É produto sobre reagente. Só que um detalhe. Nesse caso, só entra substância gasosa. Beleza? Só entra substância no estado gasoso. Beleza, ó. Participam somente substâncias gasosas, o seu valor ele vai variar com a temperatura. Beleza, mas, cara, o equilíbrio vai variar mediante temperatura. Vamos ali no Word. Computador, isso, esse é o momento que você me ajuda. Antes de eu falar da constante das pressões parciais, vamos falar da pressão parcial em si. A gente lembra do seguinte, formulazinha. Por você, nada restou. Tânia. Beleza. Cara, isso aqui a gente usa quando a gente tem um gás. Mas e se eu tiver uma mistura gasosa? Se eu tiver uma mistura gasosa, eu não posso aplicar isso aqui para os gases que estão lá dentro. Por exemplo, se eu tiver um cilindro que tenha O2 e N2, por exemplo, eu tenho um cilindro que ele tem O2 e ele tem também N2. Aqui eu tenho, vou colocar aqui 6 mol desse cara e aqui 4 mol. Números fáceis para a gente enxergar bem. Cara, todo mundo concorda que eu tenho maior número de moléculas aqui? Se eu tenho maior número de moléculas aqui, o volume parcial desse cara ele vai ser maior do que o volume parcial desse cara. Porque aqui dentro, vamos supor que eu tenha 20 litros. Ó, o volume parcial do nitrogênio vai ser 20 vezes a porcentagem que eu tenho, que é a fração molar. 20 vezes, eu tirar o x aqui, fração molar é x. 20 vezes 0,4. Cara, como que eu calculo a fração molar? A fração molar é o número de mol do gás que você quer. Normalmente é gás, tá? Mas pode ser usado em soluções também. Mais número de mol do que você quer, dividido pelo número de mol total. Opa, número de mol total. Nesse caso, a fração molar do nitrogênio é 0,4. Porque é 4 dividido por 10. Ou seja, eu tenho 40%. A fração molar é a sua porcentagem, pô, 40%. Enquanto a fração molar do oxigênio vai ser de 0,6, ou seja, 60%. Então, cara, o volume ocupado pelo nitrogênio é de 8 litros. Enquanto o volume ocupado do oxigênio, pelo oxigênio, vai ser o volume total vezes a sua fração molar, a sua porcentagem. 60% de 20, pô.
0,6, que vai me dar 12 litros. Esse é o volume do oxigênio aqui dentro, e esse é o volume do nitrogênio aqui dentro. Vai ser, como eu tenho aqui 10 mol no total, então vai ser, desses 10 mol, 60% é oxigênio, então o volume ocupado por 60% é oxigênio, ou seja, 60% de 20, 12. E 40% é nitrogênio. 40% desses 20 litros, que é o meu volume total, é ocupado por nitrogênio. Ou seja, o volume de nitrogênio ali dentro é de 8 litros. Isso é volume parcial, é o volume ocupado por um dos gases. Uma observação: somatório dos volumes parciais tem que ser igual ao volume total. Galera, fez sentido para vocês isso que eu fiz agora? Fala comigo. Fez sentido? Tranquilo? A fração molar nada mais é do que a porcentagem de gás que eu tenho, né? De gás que normalmente é usado para essa parte. Mas, cara, a fração molar, por exemplo, eu tenho lá 1 mol de glicose e 29 mol de água. Cara, fração molar vai ser 1 sobre 30 para a glicose e 29 sobre 30 para a água, tá? E você vai ter as porcentagens ali, desse jeito, tá? Então, não necessariamente é para gás, mas para calcular qualquer fração molar, é o número de mol da substância que você quer, dividido pelo número de mol total, você vai ter a porcentagem. É uma porcentagem, nada além disso, tá? Fração molar é isso. E quando eu pergunto para vocês lá, qual o volume parcial? Cara, é o volume ocupado por um determinado gás. E ele está diretamente relacionado à sua porcentagem dentro daquela mistura. Tá? Dentro daquela mistura lá, eu tenho uma quantidade muito maior de oxigênio, 60%. Então, o volume de 60% é de oxigênio. 60% do volume total é de oxigênio. Os outros 40% é de nitrogênio. Galera, fez sentido? Ou ficou embolado? Fala comigo. Entenderam? Inara, de boa, Tainá? Tranquilo? Aham, tranquilo. Então, cara, a mesma coisa vale para a pressão parcial. Cadê meu mouse? Mouse, cadê você? A mesma coisa vale para a pressão parcial. Vamos supor que o cara tenha dito assim: a pressão total do sistema, né, que você poderia calcular pela fórmula, tá? Ele teria, te deu o volume, 20 litros, beleza. Uma temperatura qualquer, o número de mol você já sabe que é 10. Cara, se você usa o número de mol total, você calcula a pressão total. Se você usa o número de mol de só um dos gases, aí você tem a pressão que aquele gás exerce naquelas condições, naquela temperatura, dentro daquele volume, tá? Mas aí o problema foi lá e falou assim, eu tenho uma pressão parcial, uma pressão total de 5 atm. O problema falou isso, aqui dentro, a minha pressão é de 5 atmosferas. Beleza. Cara, igual. Qual é a pressão exercida pelo oxigênio? É 60% disso, pô. Olha lá. A pressão parcial que vem só do oxigênio vai ser a pressão total vezes a porcentagem do oxigênio, a fração molar dele. Então, a pressão parcial vai ser do oxigênio, vai ser 5 vezes a porcentagem do oxigênio, que é quanto? Olha aqui, 0,6, 60%. 6 vezes 5, 30. Então, eu tenho aqui 3 atm. Ou seja,
60% da pressão total. A mesma coisa vai ser para o nitrogênio. A pressão parcial do nitrogênio vai ser a pressão total vezes a fração molar, a porcentagem do nitrogênio. Beleza. Cara, a pressão parcial do nitrogênio, que é um P minúsculo, tá? Para mim é muito difícil fazer isso. É igual a 5 vezes a porcentagem dele, que é 40%. 0,4. 5 vezes 4, 20. Então vai ser que 2 ATM. Beleza. Outro detalhe. 3 ATM, 2 ATM. Alcides. Oi, oi. Oi, foi mal, mas por que não 004? Não é 4 sobre 100? É 40%. Mas Olha é aqui. 40%. O que deu 40%? Vamos lá. Qual é o meu total aqui? Meu total em mol, Sara, são 10 mol. 10 mol é tudo que eu tenho. Lembra que são 6 mol de oxigênio e 4 mol de nitrogênio? Ah, Olha aqui. entendi. Conseguiu acompanhar? Então, meu total são 10 mol. Então, 4 mol é 40%. Beleza? Conseguiu acompanhar? Aham, consegui sim. Beleza. Aí, pessoal, olha o detalhe. Olha aqui a pressão parcial do nitrogênio, do oxigênio, e a pressão parcial do nitrogênio. Somando isso aqui vai dar quanto? 5. Somatório das pressões parciais tem que ser igual à pressão total. Afinal de contas, galera, a pressão total, o que é a pressão? É a quantidade de colisões que um gás dá na parede de um cilindro. Qual é a pressão total? É o somatório de todas as colisões. É o somatório de todas as pressões ali dentro. Beleza? Então, a pressão do oxigênio deu 3 atm e a pressão do nitrogênio deu 2 atm. Somando, eu tenho 5 atm, que vai ser a pressão total. Entenderam isso aí? Ficou fácil agora? Conseguiram acompanhar? Júlia está com a gente? Não, né? Júlia não está aí, não. Então, quando a gente entende isso, a constante de equilíbrio, ela se torna mais fácil de acompanhar. Então, vai ser a pressão do produto sobre a pressão do reagente. Aí, ó, produto sobre reagente. Lembrando que só pode entrar substâncias no estado gasoso. Deixa eu ver se eu tenho uma situação aqui. Ah, olha aqui. Olha os exemplos. Carbonato de cálcio, produzindo óxido de cálcio e gás carbônico. Cara, o único componente gasoso é esse aqui. Então, o KC, como todo mundo aqui é sólido, ó, já não entra. E o KP, só vai entrar o CO2 também. Agora, olha essa segunda equação aqui. Ca é sólido, presta atenção. O H+ está aquoso, beleza? O Ca2+ está aquoso, lembrando que, ó, está dissociado. E eu produzi hidrogênio gasoso. Beleza, beleza. Hidrogênio gasoso. Se liga, olha o KC. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. Esse cara é sólido, então descarta ele sobre o reagente. Agora se liga no KP. Só vai depender a constante da pressão parcial, só vai depender do hidrogênio, porque é o único componente gasoso desse equilíbrio. Beleza? E aqui embaixo, sólido, aquoso, aquoso, sólido. Descarta prata e zinco metálicos. Entra apenas eles na forma aquosa. Isso para o KC, produto sobre reagente. O KP, nesse caso, ó, não é definido, pois não tem substância gasosa. Não dá para calcular o KP aí, beleza? Porque o KP é constante das pressões parciais. A substância tem que estar no estado gasoso. Beleza aqui, galera?
Alguma dúvida nessa partezinha aqui? Nessa partezinha de montar fórmula, é a parte teórica. Isso de boa, né? E, cara, cai. O pior é que cai. Você vai ver questões aí, até na apostila, de situações que o cara só pediu para você colocar a fórmula do equilíbrio, né? O KC ou o KP. Cara, é aplicar isso, é pegar isso e colocar produto sobre reagente. Só tem que lembrar o quê? Que o sólido não entra em momento nenhum, né? Para KC, líquido, gasoso, aquoso, e para KP vai entrar apenas substâncias gasosas. Pessoal, conseguimos enxergar tudo até agora? Agora a gente vai começar a falar de conta, cálculo estequiométrico em cima disso. Alguém está muito perdido? Fala comigo. Tá de boa? E Nara, tá conseguindo entender tudo? Tá tranquilo? Sara, tá enxergando? Tô sim. Beleza, beleza. Aquela dúvida lá eu consegui enxergar mesmo, né? A parte da fração molar, né? Aham. Beleza. Galera, e caiu na UERJ essa situação, onde ele falava da pressão do sistema, caiu segunda fase. Acho que a gente fez, não tenho certeza. Mas caiu aí na segunda fase isso, falando que a pressão parcial era tanto da água, a pressão total era tanto, e queria saber a pressão do oxigênio. Aí você tinha todo o esqueminha lá, só somar. O somatório das pressões parciais é igual à pressão total. Era fazer isso, você resolvia a sua vida. Tá? Outra coisa. Quando a gente fala em aumento de pressão parcial do sistema, foi até uma dúvida que a Júlia falou logo quando ela entrou, eu acho que eu estava resolvendo numa oficina isso. Quando fala aumento da pressão parcial, quer dizer que você está injetando o gás ali dentro. Porque se você está aumentando a pressão parcial, quer dizer que você está aumentando a quantidade de moléculas. Então, você tem mais pressão daquele gás que você está injetando. Beleza? Então, se aparecer lá, questão de deslocamento de equilíbrio. O aumento da pressão parcial de O2. Você está aumentando a quantidade de O2. Tá? Por isso que o aumento da pressão parcial está acontecendo. Está injetando O2 lá dentro do sistema e fazendo, consequentemente, com que a pressão parcial aumente. Tá? Foi até uma coisa que a Júlia ela falou, é por isso que eu queria que ela estivesse aqui. Mas vamos lá. Galera, agora a gente vai trabalhar a parte estequiométrica do negócio. Cálculo da constante de equilíbrio. Cara, se ele já te der os valores no equilíbrio, é fácil. É pegar e jogar os valores lá dentro. Por exemplo, qualquer situação aqui, ele falou lá, quando atingiu o equilíbrio, a concentração de fulano era tanto, ciclano era... Cara, é botar produto sobre reagente e resolver sua vida. Isso para a gente não tem mistério, é aplicação de fórmula. Agora, se ele pedir para vocês fazerem um cálculo em cima, no início eu tinha tanto de ciclano, tanto de fulano, e quando atingiu o equilíbrio, cara, você vai montar uma tabela, que é a tabela do IREC. Aqui tem um passo a passo, tá? Mas, cara, passo a passo, para mim não funciona muito, eu prefiro usar a prática, mas vamos ver. Se liga. Primeiro, organizar uma tabela com as concentrações iniciais e de equilíbrio que forem conhecidas. Esse é o primeiro passo. Olha lá, usar a concentração na unidade mol por litro. O cara pode te dar uma concentração em gramas por litro. Você tem que converter para mol por litro. Que aí usa o capitão PM. Tá? Você resolve isso aqui. Fica de olho, tá? Ele pode te dar uma outra unidade de concentração, normalmente em gramas por litro. Segundo passo, calcular a variação da concentração que ocorre no processo, até o sistema atingir o equilíbrio. Ou seja, o momento em que a reação está acontecendo. Aproveitando as concentrações iniciais e de equilíbrio, que é o final, que forem conhecidas. Beleza. Você vai descobrir aqui qual é a quantidade
de substância que participou da reação. Essa é a linha 2 dessa tabela que a gente vai montar. 3. Usar a estequiometria para calcular a variação da concentração das outras espécies. Você vai ver a proporção em mol. Tá? E 4. Calcular as concentrações de equilíbrio por meio de concentração inicial e da variação calculada. Somente com as concentrações de equilíbrio pode-se substituir na expressão da constante de equilíbrio um outro detalhe, cara. Fica de olho, porque ele pode te dar um volume de 10 litros. Ah, isso tudo aconteceu no volume de 10 litros. Você achou o número de mol no equilíbrio. Só que a unidade é mol por litro. Então, você vai pegar o número de mol que você achou do equilíbrio e depois dividir pelo volume total. Está tudo dentro de um determinado volume? Legal. Achei o número de mol, divide pelo volume. Olha essa situação. Então, a certa temperatura, uma mistura de hidrogênio e iodo foram preparados, colocando-se 0 mol de hidrogênio e 0 mol de iodo. Colocou a mesma quantidade, pode ser quantidade diferente, não interessa, dentro de um frasco. Olha o frasco, qual é o volume? 2 litros. Beleza. Após um período, o equilíbrio foi atingido. Olha a equaçãozinha, bonitinha, tranquila. A cor púrpura do vapor de iodo foi utilizada para monitorar a reação. E a partir da intensidade reduzida dela, foi determinado que, em equilíbrio, a concentração de iodo tinha diminuído para 0,04 mol por litro. Olha o que eles estão fazendo aqui, sacanagem. Isso aqui é para te sacanear mesmo. Olha o que ele falou. 0,8 mol, 0,8 mol. Depois a gente dá 0,04 mol por litro. Cara, é diferente. Se ele está trabalhando aqui 2 litros, você tem que ficar de olho nisso. Se for o volume de 1 litro, beleza, cara, tá valendo. Como o volume é de 2 litros, tem que ficar de olho nesse volume. Então vamos lá. Qual o valor de Kc para a reação a essa temperatura? Tá. Vamos ver isso aqui. Vamos fazer um passo a passo. Presta atenção aqui. Primeira coisa. Olha o que ele fez. 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 Ele misturou hidrogênio com iodo. Até aqui, problema nenhum, porque ele é livre, ele faz o que ele quiser. Produziu 2 de HI. Beleza. Cara, aí ele falou assim, no início, foi uma merda. No início, eu coloquei 0,8 desse cara e 0,8 desse cara. Beleza. E quando o equilíbrio foi atingido, no equilíbrio, eu passei a ter 0,04 mol por litro desse cara. Isso aconteceu quando foi atingido o equilíbrio. Lembrando que o meu volume é de 2 litros. Tudo bem. Beleza. Ele quer saber qual é o Kc. Cara, mistério nenhum. Primeira coisa. Ele falou início. Ele falou equilíbrio. Então, cara, quando acontecer isso, você vai fazer assim. Quais são os participantes? Os participantes são hidrogênio, iodo e ácido iodídrico. Beleza. Aí, você tem 3 instantes que vão interessar. Início da reação, o instante em que a reação está acontecendo
e o instante final, que é o instante do equilíbrio. Essa tabela aqui, eu chamo de tabela de IREC. Você vai montar a tabela do IREC, beleza? Aqui a linha vai ser o IREC, e as colunas vão ser os participantes. Nesse caso, é hidrogênio, iodo e ácido iodídrico. Poderia ser qualquer coisa. Qualquer coisa, tá? Lembrando que componente sólido não entraria, tá? Mas vamos lá, vamos montar isso aqui. É muito difícil fazer isso na mesa digitalizadora. Olha essas situações aqui. Em cima dessa tabela, eu vou pegar tudo que ele me falou. Eu tenho 0,8 desse cara, 0,8 mol. Eu tenho 0,8 mol desse cara. E quanto que eu tenho de ácido iodídrico? Se você prestou atenção, você vai se lembrar que eu tinha 0. Por quê? No instante inicial, eu não formei produto ainda. Então, a quantidade de produto é 0. Alcide, sempre vai ser 0? Cara, não. Eu já vi questões em que o cara pede para você começar de um determinado instante onde as concentrações eram diferentes. Ele quer que você calcule a partir daquilo, tá? Mas assim, se eu vi isso 2 vezes na vida, foi muito, tá? Normalmente parte do zero. Normalmente parte do zero, tá? Então, volta lá. Aí tem um outro detalhe. Ele falou assim, quando o equilíbrio foi atingido, você tem 0,04 mol por litro. Eu aconselho vocês a, quando fizer isso, quando fizer a tabela, faz em mol. Por quê? Cara, a chance de errar é menor. Olha aqui. Como você tem 0,04 mol por litro, então você tem 0,08 mol, porque o seu volume, na verdade, é quanto? É de 2 litros. Tá? Então, quando atingiu o equilíbrio, a quantidade de hidrogênio que foi produzida é de 0,08 mol. Para cada 1 litro, você tem 0,04. Como você tem um volume de 2 litros, você tem 0,08. Isso aqui acontece no equilíbrio. Então, aqui, ó, isso foi de quem? Foi de hidrogênio. Então, você tem 0,08 mol. Isso é o que foi produzido. Beleza? Volta lá na questão. Você tem 0,08 de hidrogênio e 0,08 de iodo, num frasco de 2 litros. Olha lá. A concentração de I2 tinha diminuído para 0,04 mol. Na verdade, não tem diferença, tá? Mas é de I2. Só para eu conferir aqui. Vamos lá. Vamos pelo caminho mais fácil. H2. Tanto faz. Como a quantidade é igual, tem diferença. Fica I2, H2. Beleza. Cara, presta atenção. Agora é que acontece o que me interessa. Quanto que eu tinha no início? 0,8.
Quanto que eu passei a ter no final? 0,08. Quanto reagiu? Essa linha aqui é a linha que mais eu tenho que ter cuidado, porque é aqui que vai acontecer a estequiometria, tá? Então, peraí. Eu tinha 0,80, né? Passei a ter 0,08. Reagiu nesse meio tempo 0,72. 0,72 mol foi o que reagiu. Legal. Então eu tinha 0,8. Reagiu para formar produto 0,72. 0,80 aqui, né? Pelo amor de Deus. 0,72. Sobrou disso no equilíbrio 0,08. Gente, agora é a estequiometria. A proporção em mol é 1 para 1. Se reagiu 0,72, esse cara também reagiu 0,72. Como a proporção é de 1 para 1 em mol, a quantidade de iodo que reagiu vai ser também a quantidade de hidrogênio que vai reagir. Sempre assim, tá? E a quantidade dele que sobrou no equilíbrio é a mesma. Tem que ser a mesma. É tudo em 1 para 1, pô. O cara colocou a mesma quantidade, a proporção em mol é 1 para 1. Então, se tem 0,08 de iodo, vai ter também 0,08 de hidrogênio. 0,80 menos 0,72, que foi obrigado a reagir, sobrou isso aqui no equilíbrio. Vamos lá. Vocês entenderam tudo até aqui? Fala comigo. Tem alguém viajando muito? Sara, fala comigo. Inara, Tainá? Sim. Todo mundo está enxergando? Não. Caio, tranquilo, filho? Qual 008, Nara? Beleza, Caio. Tranquilo. Qual 008? O do iodo. Meu Deus, nunca passou tanto avião aqui. Esse aqui, Inara. Agora eu não consigo ver o que você escreve. Fala comigo. Esse 008 aqui? Ou na tabela? Inara, você está falando comigo? Não estou te ouvindo. É aquele 008 ali? Ah, tudo bem, sem problemas. É aquele 008 ali ou o da tabela? Tá. Aquilo ali é o seguinte. O equilíbrio disse que você tinha 0,04 mol por litro de iodo. A questão disse isso. No equilíbrio, você tem 0,04 mol por litro. Tá? Como o volume é de 2 litros, eu tenho 0,08. E aquele valor em mol foi o que eu joguei na tabela. Acompanhou agora? Faz sentido agora, né? Beleza. Por isso, por conta disso, que ó, aqui eu tenho mol por litro. Como eu tenho 2 litros, eu tenho o dobro. Tá? Aí, ó, esse 008, que é o do iodo, joguei aqui. Dentro da tabela, você entendeu agora, Inara? Não volta, cara, que droga. Beleza. O restante você enxergou tudo. Beleza. Tainá, a parte estequiométrica ali, tá fluindo? Perfeito. Sim, tudo certo. Beleza. Vamos lá. Então, pessoal, agora vem a quantidade de ácido iodídrico produzido. Se liga. Se você olhar a equação, é 1
para 1 para 2, o dobro. Cada 1 mol desse cara reage com 1 mol desse cara e produz 2 desses, o dobro. Por isso que na tabela aconteceu isso aqui, ó. 0,72, 0,72, que é 1 para 1. Só que vai produzir o dobro. Então, galera, vai produzir desse cara aqui, se reagir o 0,72 com 0,72, vai produzir o dobro, 1,44. Essa é a quantidade de ácido iodídrico produzido, porque a proporção é de 1 para 2. Então, ficou 1,44. O dobro de 0,72. Legal, cara. Aí, agora que eu descobri a quantidade de produto, se liga, eu não tinha nada. Na reação produziu isso, quer dizer que eu passei a ter isso no equilíbrio também. Ou seja, 1,44 mol. Beleza. Galera, acabou. Só tem um detalhe. Tudo isso aqui está dentro de um volume de quanto? De 2 litros. Qual é a concentração molar desses caras, então? Desse cara é 0,04, voltamos, porque a gente já tinha. Desse cara é 0,04, né, mol por litro. E esse cara aqui é 0, a metade, né? Que bateu aqui, 0,72. Esses valores são os que vão entrar na fórmula do Kc. Beleza. Então, ficou como aqui, ó? Kc é igual produto, concentração de ácido iodídrico, elevado ao quadrado, sobre reagente. Concentração de iodo vezes concentração de hidrogênio. Lembrando que os valores que eu tenho que usar são os valores que estão no equilíbrio. Então, ficou aqui assim, ó. 72 é múltiplo, né? Olha o que eu vou fazer aqui. É 72 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, eu vou escrever assim, ó. 72 vezes 10 a menos 2 vezes 72 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, né? Sobre 4 vezes 10 a menos 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2. Beleza. Galera, dá para simplificar isso aí. Vai dar aqui 72 por 4 vai dar 9. Tá? Dá para simplificar por 8. Vai dividindo, mas deixa eu fazer rápido aqui. 72 dividido por 4, 18. Porque é o dobro, que é 9, né? 18. Então, ficou aqui 18 vezes 18. Deu 324. Cadê meu mouse? 72 vezes 72 dividido por 16. 324. Pessoal, conferir. 72 vezes 72 dividido por 16. 324. Beleza. Galera, aplicar isso na fórmula é a coisa mais fácil, tá? É a parte mais fácil. O problema maior, que nem é um problema, é você conseguir resolver isso aqui. Essa questão, cara, envolve todas as pegadinhas que você poderia ter, tá? Podem acontecer, né?
O grande lance aqui para você resolver isso certo é isso aqui, ó. É você conseguir enxergar essa partezinha que ele te deu no equilíbrio, 0,04 mol por litro, você converte isso para mol. Depois você divide todo mundo. Você vai voltar para 0,04, depois 0,04 do outro, e depois você aplica isso dentro da equação. Beleza? Alguém ficou muito perdido? Fala comigo. Alguém viajou muito ali? Todo mundo entendeu tudo? Sara, conseguiu enxergar tudo? Aham, consegui. Beleza. Tainá, de boa esse assunto para você? Fácil? Aham, tranquilo. Beleza. E Nara, já tinha visto isso, Nara? Beleza. Beleza, tá de boa, né? Tranquilo. Tem professor que ensina, não sei como que os outros professores que vocês tiveram ensinava por 4 linhas, né? Aí você tem lá início, reagente, produto e depois equilíbrio. Eu acho que é pior, tá? Eu acho que você teria mais trabalho, mas gente, você, o importante é chegar no resultado. Tá certo também, tá? Eu, para mim, isso acho um pouco mais de trabalho, mas dá para resolver do mesmo jeito. Faz exercício disso, tem na apostila, tá? Vamos voltar lá para o PowerPoint para a gente finalizar aqui essa parte. Então, isso aqui foi relação entre KC e KP. Existe. Tem uma fórmula que você resolve isso, tá? Mas vamos lá. Para alguns equilíbrios, os valores de KC e KP são iguais. Entretanto, para a maioria dos casos, os valores são diferentes e há uma necessidade de conversão entre eles. A relação entre os valores é obtida matematicamente pela lei dos gases ideais, tá? Que é o PV igual a nRT. Tá. Cara, aqui você tem o seguinte, considere a reação genérica, então você tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá. A formulazinha é essa daqui, tá? Kp é igual a Kc, RT elevado a delta N. Cara, não precisa comprovar isso, tá? Não precisa comprovar isso. Essa é a fórmula, é muito específico e é difícil de aparecer, mas a gente tem que falar. Só vai cair em segunda fase e é o que interessa pra gente. Olha o delta N. Esse delta N aqui, cara, que é o grande lance, é a variação do número de mol. Então vai ser número de mol de produto menos o número de mol do reagente. Beleza. Então aqui, ó. Em que delta N é a variação do número de mol gasoso do produto do reagente. Se liga. Gasoso. Beleza? Apenas substâncias gasosas. R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Tá. Cara, como que eu aprendi? Eu nunca mais esqueci isso. Tá? Cara, é um macete horroroso. É um macete horroroso, mas eu me lembro até hoje da minha sala de pré-vestibular ensinando isso. Ele dizia aqui, KP é o capacete retardado. É muito ruim. KP é igual a capacete retardado. De onde que ele tirou isso? Eu não faço ideia, mas eu sempre lembro desse jeito, tá? Então, KP é igual a KC, RT, tá? RT, que é a constante dos gases e a temperatura, elevado à variação do número de mol. Tá, deixa eu ver aqui, situação. Não tem. Bom, imagina a seguinte situação. Gente, eu tô viciado naquele programa Tapas e Beijos. Se alguém perguntar qual a série que você assiste, Tapas e Beijos. É muito engraçado. Se liga. Imagina que eu tenho o seguinte.
Imagina que eu tenho 2A mais B, equilíbrio, produzindo C. Beleza. Cara, aí o problema falou assim, o valor da constante é 4. O que é valor? Temperatura. Temperatura 0 graus Celsius. Beleza. Qual é o valor do Kp? E é exatamente assim que eles vão cobrar. Ele te dá o Kc, pede o Kp, ou o inverso, em uma determinada temperatura. Ele vai te dar a equação. Se liga. Como que a gente resolve isso? Kp é igual a capacete retardado. Beleza. O Google perguntou, achou que eu estava querendo saber dica de capacete. Então, o Kp eu quero descobrir. O Kc é 4 vezes constante dos gases, 0,082. Temperatura, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Elevado a ΔN. Número de mol do reagente, 3. Número de mol do produto, 1. ΔN é igual a 1 menos 3, que vai te dar menos 2. Beleza. Elevado a menos 2, que é o ΔN. Cara, primeira coisa que você vai lembrar. Kp igual 4 vezes. Isso aqui vai te dar 22,4. Lembra? 22,4 elevado a menos 2. Ou seja, o Kp, o problema nesse tipo de questão é que os números são feios mesmo, tá? 4 sobre 22,4 elevado ao quadrado. Aí você vai fazer essa conta e vai descobrir o valor de Kp, que é baixinho, tá? Mas o que me interessa, cara, é a aplicação de fórmula. Você tem que lembrar da formulazinha do capacete retardado, tá? É legal lembrar disso aqui. Bom, beleza. Mas o que me interessa é essa situação aqui. Vou colocar aqui uns valores qualquer aqui. Kp eu quero descobrir. Kc é igual a 39540. Tá bom. Kc. Temperatura de 245 Kelvin. Pode ser. Cara, isso está acontecendo? Um exemplo, tá? Combustão do metano. Todo mundo gasoso. Todo mundo gasoso. Galera, o valor de Kp vai ser 39540 igual ao Kc. Por quê? Quando você aplicar a fórmula, Kp igual a capacete retardado, você vai ver que o número de mol do reagente é 3. O número de mol do produto também é 3. Então, ΔN vai ser 0. 3 menos 3 vai dar 0. Então, esse valor aqui é 0. Nesse caso, não interessa o valor da constante da temperatura.
qualquer número elevado a zero vai dar quanto? Vai dar 1. Logo, nessa situação, Kp igual a Kc. Quando o número de mol de reagente e produto forem os mesmos, Kp igual a Kc. Galera, conseguiram visualizar tudo que eu fiz agora? É a aplicação de fórmula. Quando cai isso, quando cai esse tipo de situação, é apenas aplicação de fórmula, não tem mistério. Conseguiram enxergar tudo que eu falei? Opa! Eu perdi a conexão. Oi, oi, oi. Eu tinha perdido a conexão. Apareceu isso para vocês, que eu tinha sumido? Ué? Tava normal? Eu ia mandar até mensagem para vocês. Apareceu para mim aqui que a conexão tinha caído, mas tá beleza. Vamos lá. Inara. A Sara saiu, a Tainá também. Será que elas caíram? Inara, a partir de sexta-feira a gente continua. Não vai dar para a gente continuar com essa partezinha, não. Tá? Porque a gente vai passar muito do tempo. Aí, a partir de sexta-feira a gente continua, então, tá bom? Mas faz exercício, beleza? E aí, sexta-feira a gente fecha e já começa a trabalhar exercício dessa parte. Tá bom? Beijo, Nara. Fica com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.